Você já se perguntou se o futebol brasileiro esconde muito mais do que estamos vendo? Hoje, vamos mergulhar em uma das especulações mais polêmicas do momento, envolvendo o Flamengo e um de seus principais ídolos, Bruno Henrique, o atacante, que sempre esteve no centro das atenções dentro de campo. Agora se vê diante de um julgamento no STJ que movimenta torcedores, mídia e, quem sabe, os bastidores do poder no futebol. Será que essa pressa judicial é apenas coincidência? Ou há algo maior por trás disso? Será que o julgamento poderia estar sendo acelerado como parte de uma estratégia para neutralizar Bruno Henrique, evitando que ele influencie decisões internas ou até a eleição da presidência do clube? Tudo isso enquanto o Brasileirão e a Série A seguem, aparentemente, normais, mas com episódios que levantam dúvidas sobre manipulação e favoritismo. Bruno Henrique é um jogador de destaque no Flamengo e sempre foi peça central em jogos decisivos da Libertadores e do Brasileirão. Sua habilidade, presença de área e capacidade de definir partidas o tornaram um dos favoritos da torcida, mas também de olho atento de quem atua nos bastidores. Alguns rumores sugerem que a polêmica judicial poderia interferir em sua participação em jogos importantes ou até mesmo impactar a escalação do Flamengo em momentos cruciais do Campeonato Brasileiro. Não podemos esquecer de episódios recentes, como lesões misteriosas de jogadores do clube, que para alguns parecem muito convenientes para o adversário ou para a manipulação de resultados. Será que há coincidência ou estratégia? Nos últimos anos, vimos situações no futebol brasileiro que fizeram torcedores questionarem a integridade de decisões dentro e fora de campo. Falhas de arbitragem no Brasil, mudanças de escalação que surpreendem até os jornalistas mais experientes e rumores de bastidores onde interesses políticos internos parecem pesar mais que a própria performance do time. Alguns levantam a hipótese de que o processo de Bruno Henrique não está isolado, mas sim conectado a um cenário maior de disputas internas no Flamengo, onde certos grupos poderiam se beneficiar com sua ausência temporária, garantindo que a eleição ou decisões importantes favoreçam determinadas correntes de poder dentro do clube. Tudo isso ainda é especulação, mas a coincidência de datas, a rapidez do julgamento e o impacto direto no futebol brasileiro deixam torcedores intrigados. Além disso, não podemos ignorar o efeito que a ausência de um jogador como Bruno Henrique poderia ter sobre a dinâmica do time no Brasileirão e na Libertadores. O Flamengo enfrenta rivais tradicionais, como Palmeiras e Corinthians. Times que também têm seus próprios problemas internos e históricos de polêmicas. Escalações suspeitas. Lesões que surgem no momento exato de partidas decisivas e falhas de arbitragem que beneficiam ou prejudicam clubes estratégicos. São fatores que alimentam a teoria de manipulação nos bastidores do futebol brasileiro. Muitos torcedores se perguntam se tudo isso é apenas coincidência ou se existe um planejamento maior que ainda não veio à tona. Será que alguém estaria usando o futebol como palco para interesses políticos internos do clube? No desenvolvimento desse debate, também vale lembrar que Bruno Henrique não é apenas um jogador comum. Ele é uma figura central na torcida, com grande influência sobre a opinião pública e presença constante nas redes sociais. Alguns boatos sugerem que seu julgamento poderia ter impactos além do campo, atingindo a imagem do Flamengo e até interferindo na percepção da torcida durante períodos eleitorais do clube. Será que existe um grupo que vê na ausência temporária de Bruno Henrique uma oportunidade estratégica para se fortalecer e garantir que decisões importantes no clube sejam tomadas sem resistência? Esse é um questionamento que ninguém consegue responder com certeza, mas que gera muita discussão entre fãs e analistas. Outra camada de especulação envolve a repercussão midiática do caso. Todo julgamento de uma figura pública como Bruno Henrique inevitavelmente atrai atenção massiva. A cobertura intensa da CNN Brasil e outros veículos especializados deixa no ar a sensação de urgência e gravidade do processo. Isso aumenta a visibilidade do tema, mas também levanta dúvidas. Seria a pressa e o destaque na mídia uma forma de pressionar ou moldar a opinião pública, influenciando torcedores e membros do clube? Ou é apenas consequência natural de um ídolo sendo julgado? No futebol brasileiro,
A linha entre coincidência e manipulação é muitas vezes tênue, e os bastidores nem sempre são transparentes. Quando analisamos o histórico do futebol brasileiro, vemos diversos casos onde processos judiciais, mudanças de escalação e até decisões de arbitragem ocorreram em momentos estratégicos. Alguns acreditam que o julgamento de Bruno Henrique poderia se encaixar nesse padrão, sendo uma peça em um quebra-cabeça maior envolvendo interesses políticos internos do Flamengo. É impossível provar, mas não podemos ignorar o padrão que parece se repetir. Torcedores e analistas debatem se decisões judiciais rápidas e estratégicas podem ser usadas como ferramenta de pressão ou controle sobre figuras influentes no clube. Não podemos esquecer do impacto emocional para os torcedores. Bruno Henrique é amado e respeitado por sua dedicação, gols decisivos e paixão pelo Flamengo. Qualquer movimento que possa afastá-lo dos gramados ou diminuir sua presença é automaticamente visto com desconfiança. Isso alimenta ainda mais a teoria de manipulação. Poderia a polêmica judicial estar sendo usada para criar instabilidade emocional na torcida e, de quebra, enfraquecer a posição de Bruno Henrique e aliados na eleição do clube? A simples possibilidade já é suficiente para gerar debates acalorados entre torcedores de diferentes correntes. Outro ponto a considerar é a coincidência entre a repercussão do julgamento e o calendário do Brasileirão. Jogos decisivos se aproximam. A atenção da mídia está alta e qualquer ausência de jogador-chave gera especulações imediatas. Alguns sugerem que a sincronização pode não ser casual. Será que há interesses estratégicos envolvendo a ausência de Bruno Henrique nos momentos cruciais do Campeonato Brasileiro e da Série A? Ou seria apenas coincidência, fruto da agenda natural do STJ? Essas perguntas não têm respostas claras, mas são suficientes para manter torcedores e analistas debatendo. O caso de Bruno Henrique também nos faz refletir sobre a relação entre futebol e poder. No Brasil, clubes como o Flamengo têm grande relevância social e política, e decisões dentro dessas instituições podem reverberar em diferentes esferas. Se realmente existisse algum grupo tentando neutralizar um jogador influente para favorecer interesses internos, estaríamos diante de um exemplo clássico de como futebol e política se entrelaçam. Novamente, isso não passa de especulação, mas é um cenário que muitos consideram plausível dadas as coincidências e a pressão midiática. Falando de números e estatísticas, Bruno Henrique sempre foi decisivo em partidas do Flamengo. Seus gols, assistências e presença constante em jogos importantes da Libertadores e do Brasileirão o tornam uma peça central. Se considerarmos a hipótese de afastamento ou distração causada por um processo judicial acelerado, é possível supor que o desempenho do time poderia ser afetado, abrindo espaço para teorias de manipulação de resultados, favorecimento de certos grupos ou influência na eleição presidencial do clube. Mais uma vez, tudo isso é suposição, mas alimenta o debate entre torcedores que acompanham cada detalhe dos bastidores do futebol brasileiro. Além disso, temos que considerar os efeitos indiretos. Rumores sobre manipulação, conspiração e interesse político interno podem influenciar a moral do elenco, a confiança do técnico e até decisões de arbitragem. Tudo isso cria um ambiente propício para teorias de conspiração envolvendo futebol brasileiro. Flamengo, Brasileirão, Libertadores, escalação suspeita e falha de arbitragem Brasil. Torcedores atentos não conseguem ignorar coincidências, padrões e o impacto emocional que figuras centrais como Bruno Henrique exercem sobre o clube. Não podemos deixar de lado também as comparações com outros casos no futebol brasileiro. Jogadores de destaque já enfrentaram processos judiciais, lesões suspeitas e polêmicas midiáticas que pareciam seguir padrões estratégicos. Alguns acreditam que Bruno Henrique poderia estar vivendo um episódio semelhante, onde o julgamento não é apenas legal, mas também simbólico, afetando o poder, influência e torcida. A especulação é intensa, mas necessária para quem quer entender todos os ângulos do futebol brasileiro.
Chegando ao fim dessa análise, é importante reforçar que todas essas informações, boatos e questionamentos são levantados com o objetivo de debate e reflexão. Não afirmamos nada como verdade absoluta. Apenas trazemos elementos que já circulam entre torcedores, mídia e analistas do futebol brasileiro. Será que o julgamento de Bruno Henrique é parte de um plano estratégico nos bastidores do Flamengo? Ou é apenas coincidência, fruto da rotina legal e midiática? As perguntas permanecem e o debate continua. E você, torcedor, o que acha? Será que existe manipulação nos bastidores do futebol brasileiro ou tudo não passa de coincidência? Será que o julgamento do ídolo Bruno Henrique impacta apenas sua carreira ou tem ramificações políticas dentro do Flamengo? Comente abaixo e participe desse debate que mistura paixão, estratégia e polêmica no futebol brasileiro. Sua opinião é fundamental para entendermos se estamos diante de uma simples coincidência ou de algo maior nos bastidores do Flamengo e do futebol nacional.